Lucas capítulo 1, versículo 11. Quem foi encontrando, vá se colocando de pé. Coisa linda, né? Lucas, capítulo 1, versículo 11, marca esse texto na sua Bíblia, para você não se esquecer dele nenhum dia desse ano, para que a chama se mantenha viva. Em Levítico, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz assim, e a chama arderá continuamente sobre o altar. Não é acender hoje, é para apagar amanhã não, irmão. É para manter a chama acesa. Amém? E para manter a chama lá naquele tempo acesa, o sacerdote tinha que se levantar de madrugada, tirar as cinzas, colocar madeira, para que mantivesse então a chama acesa. Irmão, não se assusta com o que eu vou dizer para você não, mas ao longo desse ano que a gente vai chegar nele daqui a pouco, você vai me ouvir falar muito sobre madrugada. Como assim? Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Todas as vezes que Deus falou para Abraão fazer alguma coisa, a Bíblia na sequência diz assim: e Abraão levantou pela manhã de madrugada para fazer aquilo que Deus mandou. Há quem diga que de madrugada a fila é menor, mas eu quero dizer para você que de madrugada, de fato, se busca a Deus com mais intensidade e livre das distrações que acontecem ao longo do dia. E eu não sei quanto a você, mas eu estou querendo viver milagres em 2024. Eu vou dizer de novo, eu estou querendo muito viver milagres em 2024. Essa igreja vai viver milagres, coisas extraordinárias em 2024. Você vai ver diante dos seus olhos o que Deus vai fazer. Olha aqui para mim, o Deus que eu sirvo já fez cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Sabe, esse teu problema vai virar milagre. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? Esse teu problema vai virar milagre. Isso que te faz chorar vai fazer você sorrir. Isso que você chama de luta na sua vida é plataforma para a vitória. O Deus que eu sirvo vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. E como que eu tenho essa certeza no meu coração? Irmão, só tem uma coisa que provoca avivamento, irmão. Eu vou dizer de novo: só existe uma coisa que provoca avivamento. Pergunta para mim o que? É oração. Oração provoca. Todos os avivamentos da história foram provocados pela oração. Deixa eu te dizer uma coisa: o maior inimigo de um avivamento é um falso avivamento. O maior inimigo de um avivamento é aquilo que parece um avivamento, mas não é. Porque quando você mergulha em algo que parece um avivamento, mas não é, você não busca o verdadeiro avivamento. Então eu vou falar, posso falar? Cuidado com os movimentos, porque movimento é inimigo de avivamento, porque parece que é avivamento, mas não é avivamento. Movimento começa hoje e se desfaz amanhã, mas o verdadeiro avivamento vai manter você, irmão, igual uma brasa viva que foi tirada do altar. Vai ter avivamento, vai ter a glória de Deus descendo, vai ter gente sendo curada, gente sendo liberta, famílias sendo restauradas. O Deus que eu sirvo vai fazer de novo.
Você vai se comprometer em orar? Quem vai orar mais aqui em 2024? Irmão, vai ser lindo. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Deixa eu ver, quem vai orar aqui em 2024? Orar mais em 2024. Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer. Lucas capítulo 1, versículo 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Cheio de quê? Diga assim: Espírito Santo, obrigado. Não sei se você já reparou, mas a gente fala muito com Deus Pai quando a gente está orando, né? A gente aprendeu a orar falando muito com Deus Pai. A gente chama muito a presença de Jesus com os louvores, né? A gente ora em nome de Jesus. Mas não sei se você já prestou atenção, se fala pouco sobre o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero mais. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Curva a sua cabeça. Oh meu Pai, nós amamos ao Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo nome, somos dependentes do Senhor. Essa igreja te ama, essa igreja te adora de todo o coração. Ninguém aqui levanta outros deuses diante de si, temos um único e verdadeiro Deus, que é o Senhor. Não colocamos nada no lugar do Senhor. O lugar do Senhor, meu Pai, é um lugar de honra em nossa vida. Gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver em 2023, mas nós estamos chegando, Senhor, para 2024, e eu sei que o Senhor já preparou tudo, meu Pai. Essa multidão que aqui está, e essa outra multidão que está através da internet, traz do coração uma expectativa, uma esperança de provar de algo que o homem não pode dar, mas só o Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, com gratidão e esperança, agradecendo ao Senhor, mas também declarando ao Senhor que o nosso coração arde na expectativa de receber a tua palavra. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Quatrocentos anos de silêncio é o tempo que separa o Antigo Testamento do Novo. O último livro do Antigo Testamento, Deus toma a boca de Malaquias. Deus usa Malaquias, fala, repreende o seu povo, mas também fez promessas, também falou coisas poderosas. Só que Deus decidiu ficar em silêncio. Deus decidiu, além de ficar em silêncio, não fazer o que vinha fazendo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe coisas tremendas, poderosas que Deus fez. Deus chama um homem
que estava em Ur dos Caldeus, com a sua rotina de vida normal, e Deus diz para esse homem: sai de sua terra, de sua parentela, da casa de teus pais, vai para o lugar que eu te direi, farei de você uma grande nação. Ali começa uma história poderosa. Se formos ainda antes, vamos ver como Deus agiu de forma poderosa na vida de Noé. Se a gente for antes ainda, vamos ver como Deus agiu de forma poderosa na criação dos céus e da terra. Como Deus agiu de forma poderosa plantando um jardim no Éden e colocando o homem que Ele mesmo fez no jardim do Éden. Deus fez coisas maravilhosas. Ler o Antigo Testamento faz o nosso coração vibrar, faz a nossa perna tremer. É muito louco a gente meditar no que Deus fez quando tirou o povo do Egito, abrindo diante deles um mar. Deus abre um mar no meio para aquele povo atravessar 2 milhões de pessoas. É tremendo quando a gente abre o Antigo Testamento e vê que aquele povo tendo fome, Deus abre o céu e manda para eles o maná. Todos os dias chegava diante da tenda deles o que eles precisavam para aquele dia. Era o cuidado de Deus. É tremendo a gente parar e pensar que o texto vai dizer que a roupa desse povo não se gastava. Mesmo esse povo tendo andado 40 anos pelo deserto, a roupa não gastou no corpo, não ficou velha. Só que mais tremendo ainda é que a Bíblia vai dizer que a sandália também não gastou nos pés. Mas então peraí, eu cheguei numa idade, vocês aqui também, que o teu pé não cresce mais. Mas e as crianças que ainda estão em fase de crescimento? Se a sandália permanecia mesmo no pé deles, é o sinal que era o seguinte: quando uma criança crescia, Deus fazia a sandália crescer junto, debaixo dos pés deles. E isso não era normal, gente. A gente não pode olhar para isso e ler isso como se fosse uma história comum. Deus abriu o mar, isso não é comum, isso é algo sobrenatural. Deus sustentar esse povo no deserto com o maná, isso não é comum, isso é sobrenatural. É sobrenatural a gente ouvir ou ler o que Deus falou para Moisés. Moisés, fala com aquela rocha, que a rocha vai verter água. Moisés toca na rocha e a rocha vira um bebedouro. A rocha se abre e sai água de dentro da rocha para matar a sede de agora aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas bebendo da água que saiu da rocha. Isso não é comum, isso é sobrenatural. É sobrenatural Deus dividir as águas do Jordão para Josué, liderando o povo, chegar do outro lado. É sobrenatural Deus mandá-los rodear uma muralha de uma cidade chamada Jericó, e no 7º dia a muralha vira o chão. A muralha não caiu nem para trás e nem para frente, a muralha foi achatada. A muralha ruiu e caiu diante deles, e a Bíblia vai dizer que eles passaram por sobre a muralha, ou seja, a muralha virou tapete. Aquilo não era normal, aquilo era sobrenatural. É sobrenatural a gente perceber como Deus usou Samuel, como Deus usou Davi, o rei Davi. Já mencionamos o nome dele aqui hoje. Sobrenatural o que aconteceu com Davi. Por quê? Porque Davi era o menor de sua casa, desprezado até mesmo pelo pai. Mas Deus tirou Davi de trás das ovelhas malhadas, que eram ovelhas que não tinham valor nenhum, e colocou Davi assentado no trono. Deus deu o trono de Israel a Davi. Isso não é normal, gente. Isso era sobrenatural. Só que quando chega em Malaquias, Deus decide parar. Deus parou, ficou em silêncio. Deus não estava mais agindo como agiu no passado. Só que lá no passado havia promessas. Lá no passado havia promessa que a virgem iria conceber e daria a luz ao Cristo. Só que antes mesmo disso acontecer, a gente encontra esse texto, que vai falar de um casal, Zacarias e Isabel. E com esse casal, Deus vai quebrar um silêncio de 400 anos. O Deus que falou no passado, agora vai falar de novo. O Deus que fez no passado, agora vai fazer de novo. O Deus que operou no passado, agora vai operar de novo. O Deus que transformou vidas no passado, agora vai transformar de novo.
E a Bíblia deixa muito claro que Zacarias tinha um hábito bom. Qual? O da oração. Que quando o anjo fala com Zacarias, o que o anjo diz é o seguinte: Deus ouviu as suas orações. Zacarias era um sacerdote, tinha uma esposa chamada Isabel. A essa altura da vida os dois estão idosos, e os dois não tiveram filhos. É claro que quando se casaram, sonharam em ter filhos, em ver a família crescer. Só que o tempo passa e se percebe que a esposa dele, Isabel, era estéril. Mas de acordo com a Bíblia, Zacarias orava. Zacarias orava por quê? Perceba, Zacarias era sacerdote, e como sacerdote é óbvio que Zacarias ouvia e sabia do Deus de Israel do passado, o que Deus havia feito lá atrás. Eu fico imaginando Zacarias enfrentando essa situação dentro da casa dele, olhando para a esposa dele, dizendo: minha filha, não vamos desistir, Deus pode fazer de novo, Deus pode transformar de novo. E quem sabe Isabel perguntando: por que você está falando isso? E Zacarias dizendo: porque o Deus que eu sirvo fez na vida de uma mulher chamada Sara. Sara, mulher de Abraão, era estéril, mas Deus disse para Abraão que daria um filho para ele, e a Sara, que era estéril, deu à luz a um filho. Eu fico imaginando Zacarias dizendo para ela: fica tranquila e vamos orar, porque o Deus que eu sirvo fez na vida de Rebeca. Rebeca era estéril, mas Deus mudou a situação e deu a vitória para ela. O Deus que eu sirvo, Isabel, fez na vida de Raquel. Raquel não conseguia engravidar, mas o Deus que eu sirvo deu um filho para Raquel. O Deus que eu sirvo, Isabel, fez na vida de Ana. Ana não conseguia engravidar, mas Ana orou, e o Deus que eu sirvo deu um filho para ela. O Deus que eu sirvo, Isabel, fez na vida da mulher de Manoá. A mulher de Manoá era estéril, não conseguia engravidar, mas Deus mandou um anjo lá na casa dela, dizendo que daria um filho para ela, e ela deu à luz a Sansão. Eu fico imaginando Zacarias se apegando nessas histórias do passado e dizendo: o Deus que fez tem poder para fazer de novo. O nascimento de Isaac, o filho da irmã Sara, não foi comum, não foi natural. Aquele nascimento foi sobrenatural. O filho de Raquel foi nascimento sobrenatural. Os filhos de Raquel, os filhos de Rebeca foi um nascimento sobrenatural. O filho de Ana foi um nascimento sobrenatural. O filho da mulher de Manoá foi um nascimento sobrenatural. Eu fico olhando, imaginando Zacarias olhando para ela, e ela já idosa e estéril, mas Zacarias pensando: meu Deus pode fazer o sobrenatural de novo, meu Deus pode transformar a história de novo. Ei, irmão, olha para quem está do seu lado. Eu sei que isso é chato, mas dá uma sacudida nessa pessoa e diga para essa pessoa: Deus vai fazer de novo. Zacarias estava servindo ao Senhor, e de acordo com o texto, ele foi sorteado para entrar no santuário e apresentar o incenso ao Senhor. O que era apresentar o incenso ao Senhor, para que vocês entendam? Entrar no santuário e apresentar o incenso ao Senhor era apresentar a Deus a oração de todo o povo que estava do lado de fora. O altar do incenso. Zacarias foi sorteado para naquele dia entrar no santuário. Só ele poderia entrar. Todos os outros ficaram do lado de fora, aguardando Zacarias terminar. E de acordo com o texto, Zacarias entrou para servir a Deus, entrou para apresentar o incenso ao Senhor. Ele vai até o altar do incenso, começa a apresentar as orações a Deus, e o incenso começa a subir. O que é isso? A fumaça começou a subir. Zacarias orou e a fumaça subiu.
Eu vou repetir: Zacarias orou e a fumaça subiu. A minha pergunta para você aqui é: quando você ora, ainda sobe a fumaça? Quando você ora, ainda sobe até Deus as tuas orações? Ou será que Deus tem rejeitado? Porque Zacarias, mesmo sem receber milagre, ele orava com tanta intensidade, que quando ele orava, o incenso subia, a fumaça subia. E olha que coisa, nesse dia, quando a fumaça subiu, o anjo desceu. Ai meu Deus, Zacarias orou, a fumaça subiu e o anjo desceu. Você está entendendo o que vai acontecer? Zacarias orou, a fumaça subiu e o anjo desceu. Você vai orar, a fumaça vai subir e a glória vai descer. Você vai orar, a fumaça vai subir e a resposta vai descer. Você vai orar, a fumaça vai subir e o milagre vai descer. O anjo desceu. Você pode dar um grito e falar isso? Diga: o anjo desceu. Foi ensaio, é muita boca para pouca voz. O anjo. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: qual foi a última vez que você viu um anjo? Apóstolo, meu filho é um anjo, eu vi meu filho hoje. Não estou falando disso. Apóstolo, minha esposa é um anjo. Não é desse tipo de anjo que eu estou falando. A minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você viu um ser sobrenatural? Que não vem dizer para mim que anjo é natural, porque não é. Tem gente que fica dizendo que está vendo um anjo, mas não está vendo é nada. Para de tratar as coisas sobrenaturais como se fossem naturais. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você viu um anjo, um ser celestial, entrar no ambiente em que você está? Que você viu com os teus olhos. Apóstolo, eu senti um arrepio. Não estou falando de arrepio. Eu senti um negócio aqui por detrás. Pode ter sido o vento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que Zacarias viu. O que aconteceu naquele dia, dentro do templo, não foi natural. O que aconteceu naquele dia ali, foi sobrenatural. E isso aqui não acontecia há 400 anos. Olha para o teu irmão e diga para ele: vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Zacarias está apresentando as orações, a fumaça sobe e o anjo desce. Quando ele desce, ele vê aquele anjo em pé, do lado do altar do incenso. Ele sabe que aquilo ali não é o homem, ele sabe que aquilo ali não é natural. O que Zacarias está entendendo é o seguinte: o que está acontecendo na minha vida, diante de mim, é algo sobrenatural. Aí o anjo diz assim para ele: não temas, as tuas orações foram ouvidas. E Isabel, ele não falou o nome, mas o anjo sabia. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Ele será grande diante dos homens. Ele virá na virtude, na unção, no poder de Elias. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Zacarias é idoso, a esposa dele é idosa. Aí o anjo toca no nome dela: Isabel, tua mulher. Falamos de Zacarias, agora vamos falar de Isabel. Vamos dar uma chegadinha lá na casa de Isabel e conversar um pouquinho sobre a irmã Isabel. Isabel era uma senhora de idade, já tinha cessado nela o costume das mulheres, já não ovulava mais. Isabel, quando olhava para ela mesma, ela não via a menor possibilidade mais de ter um filho, não de forma natural. Para aquela casa provar disso aqui, precisava acontecer naquela casa algo sobrenatural. Você imagina Isabel casando, e logo nos primeiros meses de casamento, acontecendo com Isabel aquilo que já aconteceu com muitas irmãs aqui. O quê? Indo na casa
de um familiar visitar, ou recebendo a visita de um familiar, e o familiar com toda a gentileza dizendo: e aí, vai me dar um netinho quando? Não é assim? E aí, você titio quando? Vai me dar um sobrinho quando? Hein? Quando que vai ter uma criança aqui? Não é assim que fazem? Já a primeira pergunta é essa. Só que eles não sabem, talvez, que essa pergunta machuque você. Você imagina Isabel recebendo visita de alguém e a pessoa perguntando: e aí, Belzinha, até hoje nada? Essa pergunta parecia simples, mas feria ela. Por quê? Porque ela é estéril. O sonho dela é ser mãe, mas ela não consegue. Ela não tem filhos, não é porque ela não quer ter, ela quer muito, mas apesar de querer muito, ela não conseguiu. Aquilo que para muita gente era natural, para Isabel só se acontecesse o sobrenatural. O que eu estou dizendo para você é que aquela família vivia debaixo de dor, essa família vivia debaixo de vergonha, porque essa cobrança, se existe hoje, imagina naquela época. Naquela época, uma mulher não gerar, não colocar nos braços do marido um filho, era motivo de vergonha. Na vizinhança era vergonha, no meio da parentela era vergonha, no meio dos conhecidos, dos amigos era vergonha. Dá para você entender que Isabel e Zacarias foram morar nas montanhas? Por que Isabel e Zacarias não continuaram morando em Jerusalém, mas foram morar nas montanhas? Porque em Jerusalém, morando em Jerusalém, era abrir a porta e alguém perguntar: e aí? Nada ainda? Eles vão morar nas montanhas, eles saem dali e vão habitar nas montanhas. Mas é interessante, quando Deus decide fazer, não importa o seu endereço, o milagre vai achar você. Eu vou começar, quem quiser que pegue, em 2024, o milagre vai achar você. Em 2024, o milagre vai achar a tua casa. Em 2024, o milagre vai achar teu casamento. Em 2024, o milagre vai achar a sua vida. Ei, irmão, não importa onde você mora, não importa como é a sua casa, não importa se alguém acredita ou não acredita, quem acredita vai fazer o milagre bater lá. Quem é que acredita? Deus acredita, Deus acredita, Deus acredita. E eu vou dizer uma coisa para você: se para vencer a vergonha for preciso Deus fazer algo sobrenatural, pode se preparar, porque Ele vai fazer. Em 2024, não importa o teu endereço, a promessa vai achar você. A promessa vai achar você. Aí Zacarias está dentro do santuário oferecendo incenso. Aparece um anjo e diz para ele: Isabel, tua mulher, vai ser mãe, vai dar à luz um filho. A mente dele não aguentou. Ele não aguentou. Por quê? Porque o anjo está falando para ele algo que não é natural. O anjo não está dizendo para ele: ó, a sua esposa vai ter um filho como se ele fosse um jovem, ela fosse uma jovem fértil. Não era. Os dois idosos. Ela já tinha entrado na menopausa há muito tempo, e ele na andropausa também há muito tempo. Não tem mais nada. Nenhum dos dois mais produz os hormônios. Para acontecer, só se fosse um milagre. Aí Zacarias ouve isso e diz assim: mas como que isso vai acontecer? Eu sou velho, a minha mulher é velha, e já cessou nela o costume das mulheres. Ou seja, Zacarias está olhando para o anjo e está dizendo: não tem mais jeito. Mas olha a base que ele usa para falar isso: eu sou velho, a minha mulher é velha, e ela já não ovula mais. Peraí, Zacarias está pensando que ele vai ser pai de forma natural. Zacarias está pensando que para ele ser pai ele tem que voltar a ser jovem. Zacarias está pensando que para Isabel ser mãe tem que voltar a ser jovem. Está pensando que o tempo já passou, que não tem mais jeito. Eu estou velho, ela está velha, ela não ovula mais, ou seja, não tem mais jeito. O que Zacarias está dizendo é o seguinte: de forma natural não tem como isso acontecer. Mas o que o anjo está dizendo é que não vai fazer o natural. O que o anjo está dizendo é que Deus mandou
vou dizer assim, ó, vou fazer algo sobrenatural. Aí o anjo pegou pilha. Irmão, você já viu o anjo pegar pilha? Isso aqui pegou. O anjo pegou pilha na hora, porque Zacarias está duvidando do que o anjo está dizendo. Aí o anjo falou: ei, eu sou Gabriel. Você está pensando que você está falando com quem, rapaz? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha o que ele está dizendo, ó. Eu sou um anjo, eu não sou um homem que veio aqui falar com você. Eu sou um anjo que trabalha para ele. Eu vou falar. O que o anjo está dizendo é o seguinte: rapaz, você está pensando que eu trabalho para algum deputado? Não, eu trabalho para Deus. Você está pensando que eu trabalho para vereador? Eu trabalho para Deus. Você está pensando que eu trabalho para político? Eu trabalho para Deus. Ei, o que o anjo está dizendo é o seguinte: aquele para quem eu trabalho mandou dizer que lá na tua casa o sobrenatural vai acontecer. Sabe o que ele fez? Pergunta para mim o quê? Saiu do santuário, foi para casa. Só que antes dele chegar em casa, ele tem que passar por uma multidão de gente que está lá fora. Imagina ele saindo, porque está todo mundo lá fora. Só ele que pôde entrar, só ele que viu, só ele que ouviu. E agora ele ainda está mudo, porque o anjo diz para ele: rapaz, porque você duvidou, você vai ficar mudo. A sua fala só vai voltar o dia que o menino nascer. E interessante que quando o anjo trouxe o recado de Deus, ainda disse que o nome do menino seria João. O seu milagre já tem até nome. O milagre que você está duvidando no céu já tem até nome. O milagre que você está duvidando no céu já está registrado em teu nome. Ele está mudo, mas ele sai do santuário. E quando ele sai do santuário, gente, todo mundo conhecia Zacarias, porque Zacarias já serve a Deus há muito tempo. Todo mundo conhecia Zacarias. Se hoje a minha esposa e algumas pessoas olharam para mim e perceberam que eu estava diferente, você imagina Zacarias naquele dia. Quando ele saiu, quem estava lá fora olhou para ele, sabia, alguma coisa aconteceu. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas quando eles olharam para Zacarias, eles tiveram a certeza: não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Se prepara, por quê? Porque isso vai acontecer muito com você em 2024. Vão olhar para você, não vão entender nada, mas vão saber: alguma coisa aconteceu com ela, alguma coisa aconteceu com ele, alguma coisa aconteceu naquela casa, alguma coisa aconteceu com aquela irmã. Olha como que a irmã está. Alguma coisa aconteceu com Zequinha. Olha como Zequinha está diferente. Por que Frederico está desse jeito? Frederico está sorrindo, está de cabeça erguida. Eu não sei o que aconteceu, mas a fala vai ser assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas algo sobrenatural. Quando olharem para você, quando perceberem a forma que você estiver vivendo, vão dizer: eu não sei o que aconteceu, mas algo sobrenatural aconteceu naquela casa, algo sobrenatural aconteceu naquela vida, algo sobrenatural aconteceu com aqueles filhos. Deixa eu falar uma coisa para você que tem filho autista. Não sei porquê, mas Deus mandou falar isso agora. Deus mandou falar isso agora, aqui, agora. Eu não sei porquê, mas alguém está precisando ouvir isso. Deus está mandando te dizer: vão olhar para o teu filho e vão dizer: algo sobrenatural aconteceu. Não falava, está falando. Não interagia, está interagindo. Não brincava com criança, agora está brincando. O meu filho vai viver algo sobrenatural. Se é para você, pega. Se é para tua casa, pega. Ele foi para casa, Adalto. O Adalto, ele foi para casa. Eu não vou perguntar a idade de Adalto de jeito nenhum. Com certeza muito mais novo que Zaca estava na época.
Quem é Zaca? Zacarias, é a época da intimidade. Mas quando ele saiu do santuário, que foi para casa, Deus não deu a ele um elixir do rejuvenescimento. Quando ele chegou a casa, ele ainda era velho. Quando ele abriu a porta, que olhou para Belzinha é Isabel, ela ainda era velha. Um idoso chega em casa, olha para a idosa, os dois ainda são velhos. Mas o idoso olha para ela, ele não está podendo falar, faz um sinal para ela, ela entende o sinal, e os dois vão lá para aquele lugar. Que lugar? O lugar reservado. E quando Zacarias chega lá no lugar reservado, Zacarias descobre uma coisa. Pergunta para mim o quê? Algo sobrenatural aconteceu. Por quê? Porque o vigor de Zacarias voltou. Apóstolo, não fala besteira. Eu vou falar besteira não, irmão. É a Bíblia que me mostra isso. A Bíblia fala isso acerca de Abraão. A Bíblia diz que o vigor de Abraão já tinha acabado, mas ele teve um filho com Sara. Se o vigor dele já tinha acabado, ele teve um filho com Sara, é que Deus renovou as forças de Abraão. Quando Zacarias chegou em casa, meu irmão, Zacarias teve a certeza, algo sobrenatural aconteceu. Por quê? Porque ele olhou para a esposa e disse: amor, hoje eu quero. Que negócio é esse? Ele teve desejo por ela, ela teve desejo por ele, os dois se amaram. Diga assim: sobrenatural. Sobrenatural. E agora que os dias vão passar, você imagina a irmã Isabel, irmã, 2 meses depois, dizendo assim: Zacarias, pega essa bacia, põe ali em cima para mim. E Zacarias tentando perguntar, porque ele não está falando ainda. Por quê? Isabel dizendo para ele: que eu estou com a dor aqui, eu não sei o que é. E quem sabe Zacarias, por algum momento, por falta de fé, pensando: deve ser a coluna ruim. Imagina 3 meses, e a irmã Isabel dizendo assim: ó, sai para lá, porque o seu perfume está me enjoando. Comendo um negocinho e correndo para o banheiro. E quando olha para a barriga está crescendo. Isabel também pôde ter certeza que algo sobrenatural estava acontecendo com ela. O que ela tentou a vida inteira e não conseguiu, agora Deus havia feito na vida dela. O que ela lutou para ter a vida inteira e nunca teve, Deus tocou e agora deu para ela. O que é isso? A vergonha dela estava caindo por terra naquele momento. Toda a humilhação que ela havia passado na vida por não conseguir engravidar estava caindo por terra naquele momento. O que eu estou dizendo é que para tirar a tua vergonha, tirar você da humilhação, Deus vai fazer algo sobrenatural. Quem está comigo para dar glória a Deus? Eu vou terminar. Mas por que isso aconteceu com essa família? Por conta daquilo que a Bíblia mesmo diz. Zacarias orava. Zacarias, quem ora porque tem fome de milagres. Quem ora porque tem fome de milagres. Quem tem fome de milagre deve se dedicar à prática da oração. Quem tem fome de milagre, esse ano de 2024 vai querer ver o mar se abrir. Quem tem fome de milagre vai querer ver o Jordão dividir. Quem tem fome de milagre vai querer ver muralha cair. Quem tem fome de milagre vai querer ver cego enxergar, paralítico andar. Quem tem fome de milagre vai querer ver casamento restaurado. Quem tem fome de milagre vai querer ver filhos sendo libertos. Quem tem fome de milagre vai querer ver portas se abrindo, câncer sumindo. Quem tem fome de milagre vai querer ver diabetes desaparecendo. Quem tem fome de milagre vai querer ver o céu abrindo e anjo descendo. Quem ora acredita naquilo que ninguém mais acredita. Quem ora prova daquilo que ninguém mais prova.
Eu sei que tem hora que é difícil, até quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que algumas pessoas chegaram a duvidar. Algumas pessoas pensaram até mesmo que Jesus ia resolver de forma natural algumas coisas. Lembra de Filipe, quando Jesus perguntou: Filipe, onde compraremos pães para alimentar toda essa multidão? Filipe disse assim: nem 200 dinheiros de pães seria suficiente para alimentar todo esse povo. Olha o que ele está dizendo, nem 200 dinheiros de pão. Que Filipe está dizendo o seguinte: não tem jeito disso se resolver. Mas como ele fez uma conta na cabeça dele, o que ele está pensando é que Jesus vai resolver a situação de forma natural. Igual você, quem sabe, que está pensando que Jesus vai curar você através de um remédio, que está pensando que Jesus vai transformar a tua vida através de um diploma, através de umas costas quentes na política. E se eu disser para você que vai ser de forma sobrenatural? Foi de forma sobrenatural. É interessante que quando Filipe diz nem 200 dinheiro, Filipe está dizendo o seguinte: nem na minha imaginação eu posso conceber que uma coisa dessa possa acontecer. Aí aparece um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus apresenta ao Pai, agradece e começa a repartir o pão. Jesus corta o pão aqui e entrega para o discípulo. Quando o discípulo olha para a mão de Jesus, o pão já está grande de novo. Ele corta e entrega. Quando ele ora, o pão já está grande de novo. Que negócio é esse? Jesus não ia na padaria comprar pão, mas Jesus ia operar o milagre da multiplicação. E o que era isso? Era algo que não era natural. E aquilo que não é natural só pode ser... Você tentou de forma natural e não conseguiu. Você tentou de forma natural dar certo financeiramente e não conseguiu. Você tentou de forma natural vencer uma enfermidade e não conseguiu. Você tentou de forma natural ser feliz e não conseguiu. Mas ainda bem que você veio para o culto da virada, porque aquilo que até hoje você não conseguiu de forma natural, você vai conseguir de forma... Poxa, o que eu tenho que fazer? Não sei. Eu só sei que você tem que fazer alguma coisa. E de repente você vai inaugurar uma forma nova de fazer. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Todo mundo acreditava assim: se Jesus tocar em mim eu vou ser curado. Todo mundo acreditava assim. Até os pais acreditavam. Jairo, por exemplo: se o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. Não era assim? O que as pessoas acreditavam, olha o leproso, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Se o Senhor tocar em mim, a lepra me deixa. Se o Senhor tocar em mim, eu vou ser curado. Então todo mundo pensava assim: para eu receber o milagre, Jesus tem que tocar em mim. Aí aparece uma doida, uma maluca, igual esse povo que está na minha frente, e inaugura uma forma nova de milagre acontecer. Ela inaugurou um método novo, porque ela não diz assim: eu vou pedir a ele para tocar em mim. Não, isso aí todo mundo acreditava. E acreditar no que todo mundo acredita não significa muita coisa. Coisa boa é quando a gente tem tanta certeza de quem ele é, que a gente passa a acreditar até em coisas que ninguém experimentou antes. Ela levanta a voz e diz assim: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Ela gastou tudo que ela tinha com médicos e não conseguiu. Ou seja, ela tentou de forma natural e não conseguiu. Ela gastou tudo com os médicos e não conseguiu nada. Ela não pagou nada a Jesus e com Jesus conseguiu tudo. Aquilo que você não conseguiu de forma natural, aquela porta que o teu diploma não abriu, aquela mesa que a tua beleza não fez você sentar, aquela situação que aquele remédio não reverteu, aquilo que de forma natural até hoje você não conseguiu, Deus está dizendo nessa noite: em 2024 eu vou fazer o sobrenatural.
Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: prepara teu coração, porque a gente vai ver coisa tremenda acontecendo dentro dessa casa. A gente vai ver coisa, irmão, que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, e ainda não subiu no coração. Me faz um favor, irmão: traga tudo enquanto é situação impossível para cá. Traga aquela pessoa que está no fundo do poço para cá. Traga aquele que está com câncer para cá. Traga aquele que está pensando em suicídio para cá. Por quê? Porque 2024 eu só falo se você ficar de pé para receber. Eu só falo se você ficar de pé para receber. 2024 Ô 2024, cheguei, hein? 2024 é o ano do 2024 semeando amor. Aqueles que aqui estão, aqueles que estão comigo pela internet, pastores da Semeando Amor, ovelhas da Semeando Amor, você que está aliançado a esse altar, você que está aliançado com esse ministério, você que é membro dessa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso povo, 2024 é o ano do sobrenatural. Só quem recebe vai dando glória. Só quem recebe exalta, exalta, exalta. 1 minuto de glória. 1 minuto de glória. Você no telão aí fora, é o ano do sobrenatural. É o ano do sobrenatural. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, famílias serão alcançadas, vidas se renderão ao Senhor, e nada vai ser de forma natural, não vai ser pelas vias naturais, vai ser poder de Deus, vai ser avivamento. Vai ser avivamento. Semeando Amor é a catedral do avivamento. Semeando Amor é a catedral do avivamento. E 2024 é o ano do sobrenatural. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê. Porque no primeiro minuto já pode acontecer. No primeiro minuto esse tumor já pode sumir. Nesse primeiro minuto essa depressão já vai cair. No primeiro minuto esse nódulo vai desaparecer. No primeiro minuto quem não falava vai falar. No primeiro minuto quem não andava vai andar. No primeiro minuto quem estava com câncer, você chega em 2024, mas o câncer não chega não.